Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao módulo 16, NGROK. E esse módulo 16, essa primeira aula, né? Eu vou explicar o que consiste esse primeiro módulo, nessa primeira aula, tá? E a gente vai fazer algum código, claro, senão não fica divertida a aula. Então veja o seguinte, pessoal, a gente já tem trabalhado ali com interfaces gráficas, né? Com dashboards. No módulo anterior, se você não viu o módulo 15, vai aparecer um card em cima que a gente vai usar os conceitos que a gente viu lá do módulo 15. Só que agora, o que que é importante? O que que é interessante? Ah, vamos fazer uma repetição do módulo 15? Não. No módulo 15, a gente fazia uma série de dashboards e tudo, mas eu não conseguia incorporar isso numa página HTML, né? Para fazer um protótipo, uma coisa assim, que uma pessoa pudesse utilizar ou testar, tá ok? Então seria equivalente a fazer um aplicativo que eu consigo rodar numa página, e esse passo é que está faltando, na verdade, para a gente aproveitar todo o conhecimento de dashboards que a gente teve lá no módulo 15, tá? Eu vou tornar isso mais palpável, pessoal. Eu tenho aqui, lembrando que na descrição do vídeo vai estar esse código do Google Colab, tá? Como é que eu faço para criar um notebook no Google Colab? Eu vou no Google, digito Google Colab, ok? E aí, se eu clicar em Google Colab, vocês viram que eu digitei Google Colab, a primeira opção da minha pesquisa, se eu clicar, já vai me conduzir aqui para uma interface. Se eu clicar em novo notebook, ele vai criar no meu Google Drive um documento, e é um documento com uma cara dessa, onde eu posso inserir código Python, e essa inserção de código Python é interessante. Eu posso programar coisas, posso automatizar tarefas, enfim, dá para fazer muita coisa legal. E isso fica um documento no Google Drive que fica lá salvo. Então, e você não precisa configurar nada, tudo vai ser rodado lá dentro da, da nuvem aí do Google, tá? Bom, o que que o que que a gente vai estudar nesse módulo 16? Como eu falei, pessoal, é o ngrok, tá? Essa página do ngrok vai estar também na descrição do vídeo, tá? E o que que tem a ver esse notebook com o ngrok? Bom, eu posso criar um programa em Python com uma interface. Depois eu quero exportar, eu quero botar essa interface dentro de uma página HTML. E para fazer isso de modo seguro, eu vou precisar desse negócio chamado ngrok, tá? Então eu vou traduzir aqui, lembrando que na descrição do vídeo, não, aqui, ó, vai estar, enfim, o link para essa página. E aí o que que vocês veem aqui, pessoal? Tem aqui, ó, tá vendo? Eu posso URLs públicos para construir integrações, né? Para você testar o seu servidor local web. Então lembra lá que a gente sempre abria os nossos dashboards num servidor local, numa página local. Aquilo ali ninguém tem, não, ninguém vai ter acesso àquele dashboard. Tudo que a gente desenvolveu no módulo 15 meio que era para a gente, ou se a gente concedesse permissão de leitura para alguma pessoa. Mas isso não é exatamente muito fácil para várias pessoas poderem testar. E a solução é a gente usar esse ngrok aqui, tá? Também é interessante aqui, pessoal, que você poderia instalar na sua máquina, e o ngrok faria um trabalho de ter um firewall para o seu servidor e para as pessoas poderem, enfim, testar. Eu vou deixar isso aqui também na descrição. Só que o nosso desafio não é fazer a instalação na máquina local, é a gente usar o ngrok dentro do Google Colab. Isso ninguém fala como é que faz, né? Ele serve para muita coisa interessante, mas agora eu quero saber como é que eu fiz uma interface, fiz um dashboard, quero no Google Colab, quero testar usando o ngrok. Como é que eu faço? Vou mostrar agora. Primeira coisa importante, pessoal, antes da gente continuar, é que é o seguinte: eu preciso fazer a instalação do pacote lá. Vou fazer pip install Jupyter Dash, tá? Que é o Dash que a gente viu lá, Plotly Dash, que a gente ficou martelando todo o módulo 15 foi sobre ele, tá? Então, por que que eu preciso fazer essa instalação aqui? Repara que ele está conectando no servidor da Google, tá ok? Tá configurando aqui, baixou, tá fazendo a configuração, e se tiver alguma coisa para atualizar, ele vai atualizar. Isso aqui demora algum tempo, né, pessoal? Não é exatamente rápido, tá? E lembrando que na descrição do vídeo tem esse código para você fazer, para você copiar e colar, tá? Não é necessário. A gente já discutiu muito lá no módulo 15, cada coisa, cada detalhe. Então, se você quiser mais detalhes, entender melhor, módulo 15, tá, pessoal? Como já colocou um card aí.
Além disso, veja o seguinte, eu tenho aqui uma série de bibliotecas, que é o Jupyter Plotly, né? E aí do Jupyter Dash eu vou baixar, vou importar o Jupyter Dash. Tem os comandinhos Dash Core, que eu vou botar DCC. Dash HTML Components, que eu vou usar componentes HTML dentro da interface Dash, né? Também tem aqui componentes como input e output, que vem do Dash Dependencies. E eu vou usar um pouquinho de pandas, né? Também. Nesse caso, pessoal, o que, que eu acho que é legal vocês... O que, que eu recomendaria, na verdade, né? Que vocês pudessem dar uma olhada no módulo 15, de fato, porque senão fica realmente muito difícil de entender essa parte, tá? Ok, então agora o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um pouquinho de código aqui. A gente ainda não vai entrar no ngrok, a gente vai fazer essa interface. E para fazer uma interface, pessoal, é sempre importante a gente ter um arquivo de estilo. Eu já comentei também no módulo 15, já tinha comentado em módulos anteriores, que é o arquivo CSS, que define mais ou menos o estilo de HTML. A gente combina HTML dinâmico e estático na hora que faz um aplicativo, um dashboard, usando o Plotly Dash, tá? Então aqui já tá, aqui faltou, né? Eu deixo rodar isso aqui. Então ele fez aí as importações. Ele está reclamando aqui que a forma de citar alguns componentes está desatualizada, mas não vai ter impacto nesse momento, tá? Não se preocupem. Ok, então isso aqui é para a gente poder fazer a interface gráfica. Mas aí o que, que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um DF. O que, que é um DF? É um data frame, que é uma tabela de dados, estilo pandas, né? E eu vou puxar da onde esse data frame? Eu vou puxar desse px.datatypes, tá? Então eu vou rodar aqui para vocês verem. Faltou o DF, né? Para poder imprimir o DF. Então, tá vendo? É uma tabela de dados aqui. Tem 244 linhas e 7 colunas. Então, como é que é a característica desses dados? Você tem uma coluna total bill, tip, sex, smoker, day, time e size. Isso aqui já vem dentro do pacote plotly.express, tá? Para a gente poder agilizar aqui e fazer o gráfico. Serve de referência. Você pode, enfim, dar outros inputs de tabela de dados com outros formatos e poderia usar para fazer outros dashboards, tá? Aí aqui eu vou no app e vou fazer Jupyter. Ó, tá vendo que ele já fez aqui Dash. E aí esse aqui eu vou aproveitar, pessoal, e já vou usar um comando que eu tenho pronto. Lembrando aí que no módulo 15 a gente explica, mas eu explico de novo aqui, ó. Então esse aqui vai criar o app propriamente dito, né? Então esse aqui é só um external sheets, ele vai puxar esse carinha aqui que é o estilo CSS, arquivo de estilo CSS, tá? E agora, efetivamente, a gente vai fazer o app, que é o que importa. Então, isso eu vou fazer com mais detalhes, passo a passo, tá? Então, eu vou botar aqui app layout. E aí, lembre-se que sempre o app é um HTML, no fim das contas, tá? Um HTML div. Esse HTML, na verdade, ele tem vários componentes, tá? Eu não preciso de access aqui, não. Pronto. Aí vem. Legal. Então, o que que eu vou precisar? Eu vou ter um primeiro componente que vai ser um componente de título e é um componente estático. Então, eu vou puxar HTML, tá vendo? Ó? São os Dash HTML Components. São componentes estáticos, eles não mudam. Eles possuem o mesmo valor ao longo da vida útil do seu programa, tá? Então aqui eu vou botar teste, app de teste com ngrok, certo? Legal. Aí você tem que separar por vírgulas, inserir o primeiro componente. Agora os próximos componentes eu vou colocar aqui, ó, abaixo desse. dcc.graph, tá? Esse dcc.graph, pessoal, sempre todo componente pode ter ou deve ter um ID para você identificar, para você falar, olha, eu quero fazer uma modificação em qual componente. Aí você vai através do nome que é fornecido pelo ID. A identification, a identificação do componente aí no ID, no campo ID, tá? Muito bem, então eu tenho um DCC, esse cara é dinâmico, portanto ele vai ser alterado, tá? Ele vai gerar um HTML de forma dinâmica. E aqui eu tenho um HTML table, tá? Então, label, desculpa, não label, table. Esse cara, o que que ele é esse label? Ele, na verdade, é um componente gráfico, tá? E aí eu vou precisar botar uma lista de valores, de informações, certo? Para sinalizar os parâmetros, ou quais são os valores dos parâmetros,
certo? Então, como é que a gente vai fazer aqui, pessoal? Eu vou ter aqui, ó, o primeiro componente é um color scale. Então, esse aqui é o nome do componente, tá? Então, na verdade, digamos assim, um nome que aparece do lado, é como se fosse uma legendinha, color scale. Aí vem dcc.dropdown. Então, agora, esse componente aqui, ele tem, na verdade, dois componentes, uma legendinha do lado e tem um dropdown, que é um componente dinâmico. Por que é um componente dinâmico? Porque é como se fosse uma caixinha seletora, né? Que você tem várias opções e você seleciona. E aí o que acontece? Esse cara, ele vai ter o ID, é o nome dele, que se você quiser usar depois para frente, você vai citar esse nome para se referenciar a esse componente. ID Color Scale Dropdown. Aí eu vou botar Clearable False. É uma opção, depois a gente pode ver o que acontece se mudar. O valor inicial desse negócio, desse componente, é plasma. E aí o que acontece? Eu tenho opções. Isso é uma lista, tá? Essa lista, pessoal, como é que ela vai ser? Então tem que tomar cuidado aqui, peraí. Essa lista de opções, ela vai ser construída como? Primeiro eu vou ter um dicionário, em que eu tenho um componente label, eu tenho a chave, né? E o valor C. Aqui nada, né? Depois eu tenho no meu dicionário eu tenho a chave velo, dois pontinhos, C. Aí você fala, bom, isso aqui não quer dizer nada. Só que esse C vou fazer um for de C in P de X colors named color scales, tá? Eu acho que esse componente aqui merece como é que se diz? Um entendimento melhor. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui e vou criar aqui, ó, só para a gente poder ver, um teste, como se fosse um teste, tá? Para vocês verem o que acontece aqui, ó. Vamos rodar, ó. Então vocês estão vendo? Esse comando aqui, ele fez o quê? Ele criou um dicionário, uma lista, né? Só que nessa lista, cada componente da lista é um dicionário. Então, esse dicionário, tem um primeiro dicionário aqui, ó, que tem a chave label, aí tem um nome aqui, que é esse cara, entre aspas simples, e o valor. E isso aqui são vários dicionários. Primeiro dicionário, segundo dicionário dentro de uma lista, tá? E por que que isso é importante, pessoal? Vocês reparem que isso aqui são os possíveis scales que a gente tem, color scales, tá vendo? Ó, color scale são escalas de cores que você vai usar para construir o seu gráfico, tá? Então, isso aqui tem que tomar só um cuidado que aqui, ó, esse cara aqui é um label. Em princípio, não precisaria botar vírgula aqui, tá? Se você fosse inserir um outro componente, ok, mas como não vai inserir mais nada, em princípio não daria problema se não inserir, ok? Legal. Aí agora eu vou fazer um app.callback. E por que que esse app callback? Porque cada vez que eu clicar nesse dropdown, eu tenho que chamar esse callback. Eu tenho que modificar alguma coisa da interface. Então, sempre no callback eu ponho o output, né? Então, qual é a saída, quem que vai ser afetado quando eu clicar nesse dropdown, tá? Então, vai ser o componente graph. Esse componente graph aqui, tá vendo? DCC graph vai ser alterado. O que que eu vou fazer? Eu vou botar uma figura lá, uma figure, certo? E a gente já vai botar o código que faz essa figure. E, é claro, quem é que chama esse callback? Quem que é o input? Né? O seu input é sempre quem? O componente color scale. Então veja que o ID ó, do HTML label color scale, só que não é a legenda, né? É esse carinha aqui, ó, DCC dropdown ID color scale dropdown, tá? E aí eu vou botar o velo. Então o que que ele está fazendo? Ele está olhando qual é o valor atual desse componente color scale dropdown, pega esse valor e vai usar de input para fazer essa figura aqui, o graph, no componente graph, para desenhar o componente graph, tá? Bom, enfim, aí o que que eu vou fazer aqui na definição da função update figure, eu vou ter então como parâmetro de entrada color scale,
certo? Então eu institui que esse input aqui, ó, o valor do Color Scale Dropdown, vai entrar como um parâmetro chamado Color Scale, tá? E aí, o que que eu faço agora? Eu vou dar um return. O que que vai ser retornado, né? Eu vou retornar um P de X, é uma figura, eu tenho que retornar uma figura para ele poder desenhar. Então eu vou retornar um P de X scatter. Esse comando aqui faz uma figura, né? Usando o px aqui, que é o Plotly Express, é o comando para fazer uma figura de gráfico de dispersão de pontinhos, tá? E aí o primeiro parâmetro é o quê? Primeiro, ele vai pegar o df, que a gente definiu aqui em cima, que é uma tabela, essa tabela de dados que eu mostrei para vocês, tá? Agora, o que que vai ser o eixo X desse gráfico, do gráfico de dispersão? É total bill. Então ele vai pegar esse DF e vai falar assim, qual é a coluna desse DF aqui, que tem o nome total bill. Pega esses valores e põe isso na escala de X. Isso vai ser a escala de X. Quem que vai ser a escala Y da figura, né? Vai ser o valor, aí eu vou pegar o tip. Poderia ser outra coisa, tá? Poderia ser outra informação, mas enfim, como são valores reais, contínuos, isso é mais adequado para um gráfico de dispersão, tá? Mas você poderia usar outra informação de qualquer forma. O que que vai definir a cor? O size. Então, dependendo do size, ele vai botar uma escala de cores. Que escala de cores? É essa escala aqui, ó, que está dada por esse componente, tá? Muito bem. Aí agora eu venho aqui e vou botar color continuous scale igual a color scale, tá? Então, o que que eu fiz aqui, pessoal? Eu botei essa escala de cores, ela vai ser uma escala contínua que vai ser utilizada aqui para fazer os seus desenhos, que é de acordo com o color size, tá? Aqui eu vou botar o render mode igual a web gl, e o title desse gráfico vai aparecer quem? Tips. Pronto, tá? E com isso, em princípio, eu defini a nossa função aqui, o nosso return, tá? Aqui eu vou botar para rodar o nosso aplicativo, eu tenho que botar run server e eu vou botar mode external, tá? Então vamos rodar agora. Agora sim, pessoal. Temos aí o código completo. E aí, se você clicar aqui, tá vendo? Esse endereço aqui é um endereço que ninguém consegue acessar, só eu consigo acessar, tá, pessoal? Então, o que acontece? Ele gerou aqui um endereço no Colab, tá vendo? Ó? É esse endereço aqui, ó. Não preciso traduzir, não. É esse endereço. E aí, o que acontece? Esse endereço aqui, eu não consigo... Esse endereço web aqui, eu não consigo compartilhar com ninguém. O jeito de fazer isso é eu construir um túnel no ngrok, e aí o endereço que está aqui, ele vai me gerar um endereço no ngrok, nesse site aqui do ngrok, que eu consigo jogar numa página, por exemplo, minha, tá? Que eu vou mostrar mais para frente, é claro. Então aqui vocês estão vendo, ó, tá vendo? Eu posso mudar aqui, ó, a escala de cores e posso botar qualquer... Tem trilhões de possibilidades de escala de cores aqui que eu posso mudar. E conforme eu troco, ele chama o callback e ele troca as cores aqui, ó, tá trocando a escala, tá trocando o que que é vermelho, o que que é branco, enfim. Então tá aqui, ó, tá vendo, ó, o título tips, o que que tá na escala do X, o que que tá na escala X, o que que tá na escala de Y, e tudo aí bateu, ficou interessante, né, pessoal? Lembrando que na descrição do vídeo vai ter esse código. Legal. E aí vem a questão, bom, ok, legal, fiz essa interface, mas é esse o problema. Se eu pegar esse endereço aqui e colocar para compartilhar com vocês, vocês não vão ter acesso a esse aplicativo, a esse dashboard que eu fiz. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou mostrar na próxima aula para vocês. Como é que você entra nesse ngrok, tá? Como é que você entra lá e você vai obter uma chave, e a partir do momento que você tiver essa chave, você vai fazer alguns comandinhos aqui que eu vou mostrar no ngrok, e você vai conseguir um endereço válido para poder mostrar a sua interface gráfica, que nem essa daqui, tá? Ou outra interface, enfim, o que seja. É isso, pessoal. Obrigado, então, pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E, próxima aula, vamos dar continuidade nesse nosso trabalho, tá bom, pessoal? Um abraço e até lá. Tchau.